Bem-vindos ao canal Liberty Ucrânia. Hoje estamos em contato com Denis Yelisevich. Denis, seja bem-vindo. Olá, Tatiana e espectadores. Denis, hoje surgiu uma informação interessante no The Telegraph, onde foi informado que supostamente a Europa está pronta para tomar uma decisão histórica para a Ucrânia. Eles acreditam que a OTAN pode criar um escudo antiaéreo sobre o oeste e o centro da Ucrânia. O que você acha? Por que só agora começaram a falar sobre isso? Será que foi a decisão do Trump que influenciou tanto que agora os países da OTAN estão em guerra? Esse escudo antiaéreo vai ser criado e você acredita nessa ideia que isso realmente vai acontecer? Eu considero isso um blefe, não acredito nessa ideia e, sabe, isso soa especialmente hipócrita. A guerra já dura 3 anos e meio, tantas mortes já aconteceram. Por que isso não foi feito no início da guerra? Quantas vidas isso teria salvado? Em alguns lugares teria atingido mais o Putin, em outros ele teria sido mais contido. Eu não acredito nisso agora. Para mim isso é só mais um boato. Simplesmente não acredito. Simplesmente está acontecendo uma situação extremamente catastrófica hoje, dia após dia. Entre 3 e 4 da tarde, 8 explosões foram registradas em Dnipropetrovsk. Quando essas informações são divulgadas, as pessoas ouvem e acreditam que, no final das contas, de alguma forma, elas podem estar protegidas. Outra situação é o muro europeu de drones, planejado para proteger a falange oriental da União Europeia, que ainda não existe. A construção está prevista até 2030. A Ucrânia vai contribuir com ideias e tecnologias informacionais. Por que você acha que, mesmo discutindo sua criação, esse muro não será construído na Ucrânia? Porque agora estamos numa situação muito pior, diferente da Europa. Bem, seria necessário um recurso irreal para construir um muro desses. Vocês estão em condições de corrupção quando entregam licitações de drones para, como posso dizer, seus aliados, seus amigos. Resumindo, negócios na guerra não vão funcionar. Mas, novamente, vou dizer a vocês, eu não acredito que a Europa vá construir esse tipo de muro contra drones. Percebi muito ceticismo sobre essa ideia nos Estados Unidos e entre alguns líderes europeus. Ou seja, essas coisas são ditas, na minha opinião, para influenciar o Putin, para criar nele uma certa impressão de que tudo é muito sério, que ele vai enfrentar uma oposição séria, dificuldades sérias. Claro, não sou grande especialista, mas além disso, como vejo, você disse até 2030, isso é em 5 anos. Você imagina quantas tecnologias vão mudar em 5 anos, quantas coisas ainda vão mudar, e o que vemos no contexto da guerra atual? A Rússia iniciou a corrida dos drones. Quando a gente finalmente alcança em algum aspecto, só encontra um antídoto, eles já aperfeiçoaram e estão muito à frente em termos de quantidade. Eu nem estou considerando, já que o parceiro e aliado mais próximo da Rússia provavelmente é a China, ou seja, isso muda tudo. A Europa quer construir, mas de quais componentes ela precisa? São necessárias relações com a China, e a China não vai armar a Europa. Se estamos falando de volumes militares reais, há muitas e muitas questões. Se fizerem isso sozinhos, até imaginar o custo de um drone desses montado na Europa e na China vai ser muito diferente. Bem, talvez usem a Ucrânia para isso, como uma força de trabalho relativamente barata. Enfim, sabe, só ficam perguntas e quero repetir mais uma vez. Final de setembro de 2025. Só agora eles começaram a falar sobre isso. E só começaram porque Putin começou a lançar esses drones por toda parte. Quero provocar e testar a resistência deles. Essa é toda a preparação deles. Aonde levam essas caras sérias de terno que ficam dizendo, aquele é o populista Milei, o populista Trump, aquele é populista, esse é populista e esses aqui não são populistas? A que catástrofe eles levaram o mundo? Putin agora está sentado, como em um videogame, lançando drones pela Europa. Para onde isso vai levar? Estou sinalizando que talvez seja preciso escolher pessoas diferentes, não esses que chamam todos de populistas, sendo eles próprios populistas. Eu simplesmente não consigo entender uma coisa. Líderes de países da União Europeia fazem declarações tão contundentes. Não é como se tivessem ido ao mercado e perguntado o que vai acontecer. Um disse uma coisa, outro disse outra. E eu acompanho os canais que são mantidos por blogueiros políticos. E muitas vezes, quando uma blogueira faz alguma previsão, tipo, acha que em breve vai acontecer isso ou aquilo, ela compartilha isso com seus espectadores. E imediatamente, quando isso não acontece, os espectadores dizem para ela: nós dissemos que você está mentindo, nós não acreditamos em você. Agora, no nível da União Europeia,
declarações assim estão sendo feitas, ninguém reage, passa impune. Por que as pessoas se permitem fazer isso ocupando esses cargos? Porque o povo permite, mas por que as pessoas reagem assim? Vamos supor, vou dar o meu exemplo. Recebi uma informação que era relevante em determinado momento e compartilhei com as pessoas. Depois, cerca de 30% das coisas mudam ou os prazos são adiados. Aí alguém começa a me cobrar, eles podem chegar até mim, eu sou um alvo fácil porque estou sendo perseguido. As pessoas escrevem coisas ruins nos comentários e fazem ainda mais, mas não percebem que estou do lado delas. E o que você vai cobrar de um funcionário europeu? O que você vai cobrar do Zelensky? É assustador, você pode se dar mal, vão te identificar, bater na sua porta. É assim que tudo funciona. As pessoas exigem muito facilmente daqueles que não lhes devem nada, que não têm influência real. E não exigem nada daqueles que realmente têm poder de influência. Eles querem muito, ao ler notícias de outros países, desejam políticos perfeitos. Sabem quem apoio, como Trump, de certa forma Nayib Bukele, e elogio a Meloni, da Itália. Eles imediatamente encontram nos comentários, escrevem sobre defeitos, alguns fracassos, como se quisessem mostrar que esses são maus políticos. Encontrem alguém melhor. Quando se trata de alguém, eles procuram o perfeito, quando precisam escolher. Na Ucrânia, desculpe o termo, escolhem sempre o pior. Ainda não consegui entender esse paradoxo. Recentemente, uma pesquisa mostrou em quem as pessoas depositam mais esperanças para presidente, e aqui estão os candidatos. A maior simpatia das pessoas, por assim dizer, vai para Zaluzhny, seguido por Biletsky. Parece que Budanov também não fica para trás. Gostaria de entender, por que preferem escolher um militar? É por confiarem mais pela força ou pela influência sobre o povo? Ou o que está acontecendo? Para alguns, isso gera uma falsa sensação de segurança. Para alguns, novos heróis, alguns deles se tornam figuras da mídia. As pessoas automaticamente. Quem está em destaque? Vou apoiar esse. Sobre o segundo lugar de Biletsky, eu não acredito, já digo logo, é pura manipulação. Mas o que eles querem com essa manipulação? No que querem viciar as pessoas? De novo, duas opções erradas. Quem está nessas listas que você mencionou tem um histórico simplesmente assustador, pesadelo Vich. E ainda assim são considerados e se consideram importantes. Alguns oligarcas tentarão transformá-los em políticos, o que sinceramente assusta. O terceiro que você mencionou foi Budanov, mas a questão não é o Budanov. Não importa qual agente esteja lá. Todos viram o que ocorreu na Rússia com um funcionário dos serviços secretos. Foi colocado como presidente. Fizeram de tudo para que ele se tornasse presidente. Bem, chamem isso de eleições. Mesmo essa lição não ensina nada a eles. Eles querem repetir isso na Ucrânia, agindo com compreensão de adolescentes. Primeiro fazem, depois veem como funciona e talvez tirem conclusões, mas provavelmente não. Tentam explicar alguma coisa, você acaba enfrentando alguma grosseria, por exemplo, ou tentam, no que diz respeito a todo o espaço midiático, esses manipuladores, eles tentam impor. Agora está rolando toda uma narrativa assim. Só pode votar e ainda mais ser eleito quem esteve na linha de frente. Vamos pensar logicamente, devemos homenagear quem está na linha de frente? Sim, o Estado deve a eles financeiramente e deve muito mesmo, mas política, se estamos falando de mudanças reais, reformas e tudo mais. São necessárias certas competências, mas o fato de uma pessoa ter estado na linha de frente, com todo respeito, não garante que ela tenha competência na política. Precisamos restabelecer a conexão. Não estou dizendo que todos que estiveram na linha de frente não podem ser, claro que alguns deles podem, mas exatamente na mesma proporção que na vida civil. Não é porque você esteve na linha de frente que pode tudo, é herói ou entende de tudo. Isso é amadorismo e causará outra catástrofe. Como você pode caracterizar as eleições que aconteceram, as eleições parlamentares que ocorreram recentemente na Moldávia? Parece que o partido pró-europeu venceu e já com essas notícias os europeus concederam subsídios à Moldávia. Algumas pessoas afirmam que isso é muito bom. Agora estamos indo para a Europa, enquanto outra parte é da oposição. Dizem que o gás e o petróleo vão ficar caros. Como você avalia isso? Lá agora existe um governo monopolista? O que você acha que vai acontecer na Moldávia, no processo governamental?
No geral, sabe, é um tema sério. Na Moldávia, a situação também é assim. Duas escolhas, ambas erradas. Um lado é realmente pró-Rússia, soviético, o outro lado, bem, eu chamo de Soros, United States Agency for International Development, globalistas, que tentam criar ao redor da Rússia uma série de países, incluindo a Ucrânia, como um tipo de irritante estranho para a Rússia. Proteger a Europa Central e Ocidental junto com os países bálticos, Moldávia e Ucrânia. Essa situação não me serve. Por quê? Porque até essa retórica antirrussa, a qual também me oponho, acaba resultando como na ferradura, no mesmo que o mundo russo. Veja bem, se na Moldávia tivesse vencido o partido desses pró-russos, acredite em mim, eles não reconheceriam essas eleições, teria vencido essa ala dos globalistas. Na Romênia, já veremos algo assim. Eles impedem a entrada de uma terceira força política, mesmo que exista na Moldávia. É isso, é isso. Hoje, os europeus se manifestam e dizem que agora a democracia venceu na Moldávia os verdadeiros valores democráticos. E se o poder executivo e o legislativo forem representados pelo mesmo grupo, pela mesma ala, na sua opinião, ainda podemos falar de democracia? Não, veja, lá tem 1 milhão de perguntas para Maia Sandu, entende? A Moldávia é um país pequeno. Pense, é mais fácil implementar reformas em um país pequeno ou grande como a Ucrânia. Na Ucrânia, talvez ninguém tenha tentado isso, mas na Moldávia isso é logo perceptível. O país é pequeno, Maia Sandu já controla tudo. Há quanto tempo ela é presidente? Nada muda. Ela atende bem aos conflitos com os globalistas da United States Agency for International Development. Estamos na Europa, mas eu sei que lá na Moldávia existe censura. Lá não deixam falar livremente. Lá, entende? A situação é assim. Se você agrada, se encaixa, pode falar. Se não agrada, não se encaixa. Não pode. Na Ucrânia, não agrado nem sirvo. Mesmo sem guerra, não me deixariam falar. É todo esse grupo dos Soros que comprou toda essa mídia e financia. É esse medo que temos. O mesmo ocorre no mundo russo. Se você é contra, pelo menos não deixam você falar. Mas, na verdade, prisão, perseguição, coisas desse tipo até podem matar no fim das contas. Esses provavelmente ainda não matam. Mas isso não é democracia. O que quero dizer é que lá, o que quiser o chamado Putin, e lá, o que quiserem os chamados globalistas, o que eles quiserem. Serve, gostam, o resto não tem escolha. Não existe democracia real. É isso que estou dizendo. Na Moldávia, Ucrânia e países bálticos, tentam impor o militarismo, ensinam a controlar drones e pressionam a língua russa. Qual é o resultado para os países bálticos? Simplesmente, todo mundo foi embora de lá e continuam saindo por conta própria. Lá, lituanos, letões e estonianos migram para países mais prósperos da União Europeia e russos, sem permissão para falar russo, também deixam o local. Por exemplo, ou para a União Europeia, para algum lugar mais desenvolvido, mais bem-sucedido, ou para a Rússia. O que sobra nesses países? Apenas militarismo, destruição e falta de dinheiro e movimento financeiro. É exatamente isso que querem fazer com a Ucrânia, um grande país. É verdade, claro, tem muita gente, muitas pessoas heróicas, maravilhoso, que lutem contra a Rússia e morram, enquanto nos rearmamos ou nem isso. Enfim, o principal é que na Europa Central e Ocidental tudo vai ficar bem. E tentar impor lá as coisas deles, que eles estão impondo, bem, esses são os radicais de esquerda, ou seja, basicamente criando uma espécie de União Soviética Europeia. Orbán proibiu, em nível estatal, alguns meios de comunicação ucranianos que já estavam proibidos. Porque isso foi uma resposta ao fato de que os ucranianos proibiram certas editoras húngaras na Ucrânia. O que você acha? Essa proibição de proibir a liberdade de expressão, de proibir os meios de comunicação, aonde isso leva? O que isso significa? É por isso que a Hungria tomou essas medidas. A Ucrânia entende que estamos em estado de guerra agora e é muito difícil para nós resistir. A Hungria o quê? Bem, Zelensky claramente tem uma resposta simples. Zelensky está em clara confrontação com Orbán, vamos dizer assim, com toda a Hungria. Lá viram alguns drones na fronteira. Zelensky faz um pronunciamento, diz mais uma vez, nós vamos derrubá-los. Orbán simplesmente agiu e bloqueou os principais meios de comunicação.
Qual é o sentido disso? Na prática, alguns ucranianos na Hungria deixarão de ler esses meios, o que pode ser positivo. Aqueles que realmente quiserem vão usar VPN. Bem, é esse tipo de confronto. E você avalia a publicação de Lukashenko? Ele diz que seria muito bom para a Ucrânia agora entrar em negociações nas condições que estão sendo oferecidas no momento. Caso contrário, perderemos mais territórios. Ele também não se oporia a encontrar Zelensky. Zelensky diz que isso é um absurdo completo. O que você acha? Olha, veja, por exemplo, eu sou libertário e, claro, qualquer autocracia me repugna, assim como qualquer ditador, como Putin e Lukashenko. Quando uma pessoa está no poder há 25 anos, isso não é uma situação saudável. Esse é um lado da questão. O outro é que há realidades e, digamos, se alguém com minhas opiniões e ideologia fosse presidente da Ucrânia. Você não pode escolher vizinhos, assim como não podemos mudar os governos da Rússia e Bielorrússia. Então, é preciso negociar. É assim que estamos geograficamente localizados, é assim que a vida acontece, é preciso negociar. Por isso, no lugar de Zelensky, não importa como seja Lukashenko, é preciso ir e negociar. E qualquer pessoa inteligente faria isso. Trump também não gosta de muitos, mas é preciso negociar, pois você assumiu essa responsabilidade. Este não é um país privado, nem uma lojinha. O presidente não pode agir assim. Goste ou não, é isso que quero dizer. Negociar com quem você gosta ou não é uma escolha pessoal. Mas em um país com milhões de pessoas, negociar até com Lukashenko é necessário. Repito, você não gosta dele, rejeita a ideologia, é um autocrata há 100 anos e não quer sair do poder. Mas, para a Ucrânia, é preciso negociar. E o que você sente no seu coração? Por favor, sinta o que quiser. Bem, no coração. Recentemente ouvimos uma declaração de Sibiga, foi algo genuíno ou baseado em outra fonte? Ele disse que agora é preciso buscar abrigos para os russos se esconderem, pois os ucranianos vão retaliar pelo que fazem na Ucrânia. Da nossa parte, recebemos essa informação ontem, de que os aviões suecos, que esperamos por tanto tempo, finalmente chegarão até nós. Mas qual é o motivo do atraso? Precisamos de pilotos treinados que levam de 6 a 12 meses para se preparar. Então, o que você acha sobre o fato de que estamos recebendo esse novo equipamento? A Europa faz essas promessas, falam em fechar o espaço aéreo na Ucrânia, por isso nossas autoridades fazem declarações impactantes. Ou é alguma outra estratégia? Vamos dividir em duas partes. Sobre Síria, é muito fácil fazer essas declarações assustadoras quando você mesmo está em um bunker, sua família está em um abrigo. Resumindo, todos e suas famílias estão protegidos. Vou dizer, eles se acham, mas quem sofre depois são as pessoas comuns. Antes de entrar no ar com você, eu vi em Dnipro, no centro da cidade, um ataque terrível. Lá não é o Sibiga, não são os funcionários que sofrem, quem sofre são os moradores de Dnipro, os dniprianos, os ucranianos. É assim que funciona. Por isso declarações desse tipo, bem, eu não faria isso, para mim isso parece simplesmente horrível. Eu não gosto de nenhuma declaração confrontadora, porque qual é a nossa escolha? Guerra ou mais confrontação, ou melhor dizendo, paz ou confrontação, se estamos falando de paz. Resumindo, você não pode, como Zelensky declarou ontem, dizer que o principal para nós é a paz em 2025. E hoje, Sibiga declara que, se for preciso, haverá bloqueios em Moscou. Como é que pode isso? Sobre os F-16, todos esses aviões, quando a guerra começou, lembre-se, bem no início, nós tínhamos essa ideia fixa. Todos nós esperávamos por isso. Tinha os Leopard, Gepard, tanques, esses Abrams, tudo isso, quando os Abrams chegassem, iríamos destruir a Rússia. Eles chegaram, mas perderam relevância. No campo de batalha, virou uma guerra de drones, diferente da Segunda Guerra Mundial. Depois tivemos a mesma coisa com o F-16. Tipo, quando os F-16 chegarem, nós vamos entregá-los. Ninguém deu. A questão não é para as pessoas, mas estou passando uma mensagem para elas. Pensem bem, por que eles não deram? Talvez porque não seja do interesse dos globalistas, que junto com Putin são beneficiários desta guerra. Talvez seja assim mesmo. Se quisessem ajudar a Ucrânia, já teriam feito. Há muitos na Europa e Estados Unidos da América, mas não ajudam, só fazem declarações vazias. Os F-16 não vão decidir nada no campo de batalha. E agora inventaram outra coisa para a qual devemos nos curvar? Tomahawks, Dean Tomahawks, eu, novamente, sou militar, não sou especialista militar, mas estudei um pouco de onde são lançados os Tomahawks. Como eles são lançados, são mísseis muito complexos. Sem os americanos, isso será impossível de fazer.
Se um americano estiver sentado no computador para lançar isso, é participação direta na guerra. Duvido muito que Trump vá fazer isso. Dou 95% de chance de que ele não vá. Mas as pessoas já estão sendo alimentadas com Tomahawks. Mas devolvemos os Tomahawks, não lembro quantos milhares de quilômetros é o alcance, mas falaram que o Flamingo tem alcance de 3.000 quilômetros, eles já existem. Então para que precisamos dos Tomahawks? Ou seja, mesmo assim, se pegarmos o que você acabou de citar e analisarmos essa cadeia, nada se encaixa, nada corresponde. No fim, são declarações vazias feitas só para o público interno, para mostrar que ainda há processos e capacidade. Isso não são conversas sobre paz, entende? Falam que precisamos de paz, que Putin é ruim, que Putin é agressor. Mas, respondendo à sua pergunta sobre Lukashenko, precisamos ou não de paz? A única saída é a paz. Acredite, daqui para frente, as condições para a má paz só vão piorar. Cada mês a mais de guerra só vai trazer coisas ruins para a Ucrânia. É assim que funciona. Quanto mais a guerra continua, pior fica. Não falo só de demografia, mas também de quem vai embora, pois muitos já perderam a confiança no Estado e até no país. O que está errado? Daqui em diante, só piora. Precisamos de paz e ação. Só falam de mísseis. Mas eu não ouvi nenhuma proposta do Zelensky, do Sibiga, do Ermak, daqueles que realmente decidem alguma coisa. Venham a público e digam, nós propomos isso, isso e isso para a Rússia. Não sabemos, nem o memorando apresentado em Istambul por nós e pela Rússia, tudo permanece secreto e misterioso. Não ouvi propostas. Eu tenho, mas são desagradáveis para muitos, inclusive para mim. Porém, são reais. Falar isso numa negociação à noite, pedindo retirada total das tropas, até uma criança sabe que é irreal. Mas por que, Zelensky? Eles continuam repetindo isso. Eles fazem isso, mas queremos paz. Estamos em uma situação em que todos depositamos esperança em Trump, pois só ele prometeu paz, mas ninguém nos prometeu isso. Após o encontro entre Zelensky e Trump, com representantes europeus presentes, Trump disse à Europa: agora vocês resolvem esse problema juntos, porque a América está longe, vocês estão inclinados à guerra, esse é um problema de vocês. Agora, a Europa nos promete que vai fechar, ou pelo menos fala sobre fechar o espaço aéreo sobre a Ucrânia, sobre o Oeste, e aos poucos vai fornecendo essas armas. Mas nós entendemos que esse céu pode acabar aberto de novo, pode haver muito poucas armas. As ofensivas seguem, podemos perder territórios e não sabemos como alcançar a paz. As pessoas não sabem como chegar à paz. O que você acha? Devemos tomar a iniciativa? Não dá para ir à Praça Maidan, não é possível anunciar isso lá, é perigoso. Eles simplesmente não conseguem encontrar a verdade. Sim, hoje o cidadão ucraniano não tem nenhuma alavanca de influência, absolutamente nenhuma alavanca de influência. De qualquer forma, essas pesquisas vão mostrar o que for conveniente mostrar. O cidadão ucraniano não pode fazer nada e os cidadãos não podem iniciar nada. Quem deve iniciar algo é o governo. E, acredite em mim, mesmo que a Rússia não consiga tomar nenhum outro território, infelizmente, há grandes chances de que eles tomem ainda mais territórios. Isso também não é bom. Imagine que a Rússia não avançou mais, a Ucrânia Ocidental construiu uma muralha de drones e os europeus agiram. O que acontece depois? Isso significa que é bom. Por exemplo, não haverá proteção sobre Kharkiv, nem sobre Odessa, nem sobre Dnipro, nem sobre Kiev, haverá esse tipo de proteção. Zelensky então afirma que Israel nos transferiu, por ordem dos Estados Unidos da América, um sistema Patriot. Assim que ele disse isso, no dia seguinte houve um bombardeio insano, vítimas em massa, imagens de vídeo e fotos horríveis. Para as pessoas que vivem lá, de verdade. É preciso encerrar a guerra, mas isso não resolve, e é o que a mídia mostra. Sim, dizem, temos que esperar o muro de drones ou a defesa aérea da União Europeia ou OTAN no oeste da Ucrânia. Ok? Isso resolve o problema? Não, não resolve. Isso é para a Ucrânia. Receber armas só para continuar lutando, como fez a administração Biden, que não deixava nem vencer nem perder para manter a guerra, isso não é uma saída para a situação. Eu não entendo as pessoas que estão super empolgadas. Para elas, a guerra já virou o sentido da vida. Só que 90% delas nem participam disso.
Mas tem que. E por que se render logo? A segunda alternativa, por que se render, capitular, sim? Quem está falando em capitular? Sugerir algo que agrade a todos é muito difícil para nós, mas de outro modo não será diferente. Antes era menos difícil. Em Istambul. Por que não assinaram? Essa é a principal pergunta. Já poderíamos não estar discutindo isso. A guerra poderia ter acabado há muito, mas não assinaram, aceitaram condições piores e agora tudo recomeça com condições ainda piores. Sobre se vão conquistar mais territórios ou não, esperamos muito que não. Mas eu gostaria muito de enfatizar que é preciso preservar a vida das pessoas que estão na guerra, em primeiro lugar, e também daqueles que sofrem. Mas o Peskov fez uma declaração, e essa declaração é preocupante. Ele diz que em Mykolaiv, em Odessa, há pessoas lá que não se opõem a estar junto com a Rússia. E não percebe nessas palavras que, supostamente, ainda querem capturar essas cidades, sob o pretexto de proteger e defender a população de língua russa? Qual o objetivo dessa citação? Isso é uma bobagem do Peskov. Se em Nikolaev e Odessa houvesse muitos pró-russos, essas cidades teriam caído nos primeiros dias da guerra. Mas Odessa, com certeza, Odessa resistiu, mesmo com, para dizer o mínimo, um prefeito nada bom, um prefeito muito comprometido, Odessa resistiu. Putin matou tantos ucranianos de língua russa que até quem gostava dele agora o odeia. Entende a situação? Por que ele faz isso? Peskov. Lembramos, algum general russo, não lembro o sobrenome, ele tinha no gabinete, mostraram mapas com Kherson, Odessa, Dnipro e Nikolaev. Na minha opinião, tudo já está meio que sob controle da Rússia. Esses são os objetivos. Isso é intimidação por um lado e por outro lado talvez sejam planos. Sobre a Transnistria também falaram muito, dizendo que iriam de lá para Odessa, para Vinícius, contaram de tudo. Esse é o horror da guerra. Estamos constantemente esperando algum ataque de todos os lados e eles só ficam mais irritados. Ah, Kaká já não gosta disso, então vamos tomar uma parte maior e as condições vão piorar. Aonde tudo isso vai levar no final? Do jeito que ele comia. E Orbán disse que a Ucrânia já não tem mais independência, né, que não é um Estado soberano que depende totalmente da Europa. Então, né, o que você acha, né, apesar de realmente estarmos em uma situação financeira muito difícil agora, dependemos da Europa ou ainda somos independentes e soberanos? Não, olha, sabe, com essas palavras dá para pegar muito no pé. Vamos aos fatos. Aos fatos. Se hoje os financiamentos dos Estados Unidos da América e da Europa forem cortados, a Ucrânia vai cair em alguns meses, isso é simplesmente um fato. Ou seja, a Ucrânia não vai conseguir lutar, não vai conseguir pagar pensões, nem nada do resto. Colapso do país. Acho que em 2 ou 3 meses haverá um colapso real. Não é uma questão de dependência. Claro, a Ucrânia durante a guerra é dependente, e a Ucrânia é dependente desde que deixou essas organizações não governamentais, Soros, entrarem no nosso país e deixaram eles fazerem o que quiserem. Entende? É isso. Houve dependência da Rússia, principalmente na época de Yanukovych. Como eu disse, né, eles podem pegar pelas palavras lá, enfim, documentar tudo isso. Cada espectador decide se isso é dependência ou independência. Não é ruim, mas não se deve confundir dependência com parceria ou união. Mas no país em que estamos agora, na situação em que nosso país se encontra, que as pessoas não sonhem que tudo será decidido em Kiev. Não, não vai ser, infelizmente, não vai ser. Se ao menos soubéssemos onde. Primeiro falaram de Budapeste, depois Genebra e até Cazaquistão. Agora até o Lukashenko diz: venham para Belarus, estou pronto para me encontrar com o Zelensky aqui. Onde você acha que será essa mesa de negociações? Em qual país e capital? Bem, para ser sincero, inicialmente eu acreditava mais em algo como Genebra ou Viena, mas agora, olhando para tudo isso, sabendo de algumas coisas, quão próximos os americanos estão dos bielorrussos atualmente, eu realmente não esperava por isso. Digamos, e eu entendo que afinal, provavelmente estão acontecendo negociações muito sérias com Lukashenko sobre a Ucrânia, ele está mostrando uma forte iniciativa. E, de certa forma, eu tendo a mais acreditar que em algum momento haverá negociações muito importantes em Minsk. Talvez até o próprio Trump venha a Minsk. Trump, Putin, Zelensky. Mas isso não vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã.
Talvez até algo assim. Hoje conversamos com você sobre o fato de que isso pode acontecer, a situação pode mudar. Quando você fala em colapso na Ucrânia, refere-se ao militar, econômico ou ao povo não suportar? Que tipo de colapso exatamente? Não, se a América parar o financiamento, mesmo mantendo informações de inteligência, sim, isso basta. Sem munição, armas e financiamento, nada será realizado, levando ao colapso econômico na linha de frente social. Atualmente, pensões e assistência social dependem de subsídios. O Ocidente, isso é um fato, nós discutimos isso recentemente, eles têm 60 bilhões, falta metade, enfim, são números astronômicos. Por isso não quero que chegue a esse ponto e não pode acontecer. Acho que não vão permitir. Claro, nós só estamos simulando porque ninguém vai agradar tanto o Putin, digamos assim. Mas eu não gosto que nesse momento a Ucrânia, os ucranianos, estejam sendo usados como moedas de troca com vidas em jogo em algum lugar. Isso é muito desagradável. Por favor, conte o que está acontecendo na América. Lá, os militares se reuniram nos escalões mais altos das Forças Armadas. Eles estão discutindo que a América deve estar pronta caso surja a necessidade de confrontos com a China. Na Ucrânia também se falou sobre a Rússia, que também é preciso estar preparado para tudo. O que você acha? Aliás, o que foi interessante é que Trump mencionou aqueles submarinos com armas nucleares que antes tiveram que ser levados para o mar. Você acha que há tensão real? Porque, como falamos antes com você, estava sendo dito que, aparentemente, China e América querem estabelecer contatos, bons relacionamentos. Já parece que Trump quer se encontrar com o presidente da China. Isso é só um jogo para o público. Ou, na verdade, existe tensão, ou como é? Entende? Tanto Trump quanto, em princípio, Xi Jinping, por mais que eu não goste dele, são mais inteligentes do que, por exemplo, Zelensky. E, por exemplo, mais inteligentes do que Putin. Todos sabem que o principal inimigo é a China. Mas Trump afirma que Xi Jinping é quase seu maior amigo. Entende? O comércio segue. Se fosse aqui, Zelensky já teria xingado Putin e sabe-se lá o que mais teria acontecido. Agora vou explicar por que isso ocorre. Aqui está o Pete Rex de hoje, ministro da Defesa. Trump está discursando. Enquanto o Biden era presidente, apareceram homens de saia no exército americano, transgêneros, todo tipo de situação estranha. Biden repetia histórias sobre ajudantes dos globalistas e questões climáticas. Isso não pode, o clima não pode, tudo é falso. Nesse tempo, Xi Jinping estava construindo mísseis, aviões, tanques e navios. Na China construíram muitas coisas. Putin fazia algo parecido. Aqui prefiro não comentar. O que estavam fazendo com H? Mas chegou a hora, agora todos viram. Graças a Deus, o presidente Trump venceu e Trump está tentando simplesmente equilibrar essa situação. Diante da imensa riqueza e tecnologia dos Estados Unidos, é necessário superá-los e conter o entusiasmo de Xi Jinping e Putin. A má notícia é que eu quero preparar as pessoas. Infelizmente, temos que viver nessa época. Nos próximos 5 anos haverá focos de tensão. Não acho que seja a Terceira Guerra Mundial. Essa guerra do Putin será superada. É tudo engraçado, mas vão haver focos de tensão, lançaram drones. Daqui a 2 anos, Xi Jinping vai entrar em cena, vai falar sobre Taiwan, dizendo que vai agir e talvez até tente mesmo. Haverá tensão constante nos próximos anos, mas isso vai diminuir. Quando Putin sair, não no sentido de ser deposto, mas deixar de ser presidente da Rússia, Putin estará na China, e lá existem elites muito ricas de orientação democrática que também vão querer tirar o Partido Comunista do poder. Bem, Lukashenko é insignificante, mas mesmo assim, pouco a pouco. Mas, para isso, primeiro as forças de direita precisam vencer na Europa. Entende? Precisamos seguir esse caminho, pois é essencial para corrigir a situação no mundo. Quem está causando os problemas? Soros e toda essa guarda que está agitando as coisas no mundo inteiro e, na verdade, junto com pessoas como Putin, provocam essas escaladas de guerra e tudo mais. Hoje participei de uma transmissão ao vivo por acaso, e lá até falaram que agora a Ucrânia não precisa mais negociar com Trump, mas sim pedir ajuda aos Soros para acabar com essa guerra na Ucrânia. Então, a situação realmente parece tensa. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta para encerrar. Sobre a Europa, já discutimos isso.
Mas se os europeus veem que essa tensão está aumentando, por que eles ainda não param de comprar produtos chineses? Por exemplo, ontem apareceu uma informação de que há depósitos de lítio na Alemanha, porque a China é valorizada pelos metais preciosos que são usados na produção de Teslas, celulares, armas e coisas do tipo. A Alemanha já consegue suprir boa parte dessas necessidades ou ainda não? O que você acha? Bem, só o encontraram agora. Isso exige muito tempo, investimentos e desenvolvimento que temos na Ucrânia, na região de Kirovohrad. Com certeza, o depósito de lítio Toshka é um dos 3 maiores da Europa. Depois, Javier Milei fez um acordo com a Tesla. Na Argentina, ou seja, em países normais, isso também existe, mas não se faz em um dia. Você citou parar de negociar com a China, mas isso já não é possível, pois causaria colapso alimentar. O comércio é tão integrado e movimenta cifras tão grandes que, se parasse de repente, haveria colapso alimentar e as autoridades seriam rapidamente destituídas pelo descontentamento. Aqueles que aprovaram isso, eles mesmos se tornaram reféns, criaram um monstro e agora são reféns dele. O medo dessa situação é justamente por causa do Xi Jinping e do Putin. Agora vai ser preciso sair dessa situação, simplesmente mostrando, esperando, primeiro, que esses velhos caiam, e segundo, mostrando que nós também somos capazes de alguma coisa. Melhor não se envolver ou pensar nisso. Ou seja, é uma corrida armamentista, e toda corrida assim termina mal para as pessoas. Quando pensam em armas e não em inovações, os Estados Unidos da América conseguem tudo: inovações, colonizar Marte, armas, mas a Europa não. Nem falo sobre países como a Ucrânia. O essencial é que o país sobreviva e permaneçam pessoas criativas, não apenas alguns poucos, funcionários públicos, aposentados e pessoas sem condições financeiras ou físicas de sair, mesmo após a guerra e com as fronteiras abertas. Por exemplo, restarão 20 milhões na Ucrânia, 8 milhões aposentados, alguns milhões de crianças e funcionários públicos, e nenhum da classe criativa. Aí já era, o país praticamente deixa de existir. Não imagino mais quem seja criativo na Ucrânia. Em meio ao estresse com bombas e drones todas as noites, as pessoas sofrem com falta crônica de sono. Há empreendedores, Tatiana? Desculpe, pessoas trabalhando sob mísseis. Eu mesmo fiz isso até sair. A guerra começa em 24 de fevereiro, segunda semana de março, retomamos o trabalho com centenas de pessoas e processos. Tudo isso sob mísseis e estresse, sem saber o que acontecerá amanhã. E agora, na Ucrânia, as pessoas trabalham assim, os empreendedores, mas cada vez menos. Você leu Deixaram Ir, o que é certo, os jovens da Ucrânia já estão lá. Centenas de restaurantes em Kiev vão fechar por falta de garçons. Bom, isso já é outro assunto, porque incentivar a saída do próprio povo. Já vou encerrando. Essa é a maior crítica ao Zelensky. Veja, ele construiu uma ditadura e ainda iniciou uma espécie de guerra interna contra o seu próprio povo. Sim, há muitos problemas, mas tudo isso que o Putin está fazendo agora, de forma alguma, impede que todos estejam unidos internamente, vivam em casa na Ucrânia, trabalhem na Ucrânia, expressem sua opinião na Ucrânia. Se tudo fosse assim, acredite, até o Putin veria isso. E o Putin vê o que está acontecendo e isso dá ao Putin vergonha. Por que o Zelensky fez isso? Porque ele é realmente fraco e não consegue governar a Ucrânia de outro jeito. Se ele governar democraticamente, vai fracassar de imediato e todos notarão seu baixo nível político. Você acredita que se um líder com ideias totalmente diferentes assumisse o poder e começasse a organizar o país? Quantos anos a Ucrânia precisaria para se recuperar, para que pudéssemos viver uma vida normal e plena? 3, 20? Não direi que toda a infraestrutura será restaurada em um ano, mas isso é detalhe. O principal é que, em um ano, economia e reformas avançariam. Acredite, isso é feito de forma bastante rápida. Primeiro, tudo o que é desnecessário é cortado. Os gastos do governo, os funcionários são reduzidos, ministérios são fechados. Primeiro, tudo o que é desnecessário é cortado. E as pessoas recebem a oportunidade de ganhar dinheiro com impostos mínimos, com impostos muito mínimos e convenientes. As pessoas se animam e dizem, aqui dá para viver, quero ficar aqui. Impostos, burocracia maluca e na Ucrânia? Conheço tudo aqui, idioma, povo, mentalidade. Tenho portas abertas, o governo não atrapalha, posso construir meu futuro.
Por que sairia? Eu agradeço a você por essa conversa. Então, pessoal, inscrevam-se no canal do Denis e Elisevich se vocês querem ter duas coisas em uma só, esperança e verdade. E não se esqueçam de curtir este vídeo, deixar um bom comentário para a gente e se inscrever no canal Liberty Ucrânia. Obrigada por estarem conosco. Obrigado, obrigado.